Brasil que amo de bom gosto, sem verniz amarelo dos desvios, tem cores fortes e suor no rosto, bons costumes e um povo bravio. Meu país de acordes e de alegria, tambores e violas dos ancestrais, é terra fértil de Chico e de Maria, patrimônio rico de bens culturais. Louvores à força de minha gente, sem trancas na casa hospitaleira, ainda que o pago seja insolente, amor é ordem de outra bandeira. Se o patrão tiver fortuna beça, tragado pela loucura do vintém, centrado só no que lhe interessa, meu país jamais lhe dirá amém. Ah, esse meu poema tão dolente, quem dera pousasse nos ombros de irmãos que vivem dormentes, sem saber do que me assombra. Para fugir de uma feliz ignorância, faço então versos de resistência, combatente de toda arrogância, em vez de ponto final, reticência. Olá, amigo e amiga, sou o Dom Vicente Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Mais uma vez aqui com você, com muita alegria, trazendo versos e preces. Nosso programa está no ar. Um programa que tem muita música, poesia, arte e espiritualidade. Aqui na nossa TV Horizonte, emissora da nossa Rede Catedral de Comunicação Católica. E hoje eu tenho aqui a companhia de uma pessoa que eu já conheço há mais tempo, um grande profissional, músico, cantor, compositor, educador musical, Marco Aur. Seja bem-vindo ao Versos e Preces. Muito obrigado pelo convite. Marco, se você tem aí uma carreira, um trabalho muito interessante, nós vamos poder conversar ao longo desse programa sobre seu trabalho, sobretudo uma coisa que vem despontando bastante, que é o seu interesse pela arte, pela música, trabalhando com crianças, com público infantil. Exato. Talvez não só com as crianças, mas o infantil que mora em nós também, né, Marco? A gente busca tocar nisso aí. Buscar aquilo que nos une por essa coisa bonita que é o nosso infantil. E, é claro, na educação das crianças. Tudo bem com você? Tudo muito bem. Trabalho? Muito trabalho intenso com os meninos, né, com as crianças. Você me disse aí que tem andado em alguns projetos até fora de Belo Horizonte. Fora de Belo Horizonte, sim, de educação musical, né, nas escolas municipais de João Molevade, Juiz de Fora. Que bacana. Seja bem-vindo, vamos conversar um pouquinho, também vamos apresentar algumas músicas de sua autoria, de seu trabalho. Mas nesse momento, querido amigo e amiga, vamos dar um tempinho, uma pausa para a gente poder pensar na Palavra de Deus. Segundo o nosso programa de evangelização, projeto de evangelização da Arquidiocese de Belo Horizonte, proclamar a Palavra é nossa missão mais importante. Hoje vamos meditar o Evangelho do terceiro domingo da Quaresma. Vamos colocar o nosso coração em sintonia com a Palavra de Deus, que é palavra de vida para nós. É o Evangelho do domingo, do terceiro domingo da Quaresma, João capítulo 2, versículos de 13 a 25. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Vamos ouvir e meditar a Palavra de Deus. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram:
46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. O evangelho deste terceiro domingo da Quaresma nos faz pensar essa cena tão interessante de Jesus encontrando-se aí no templo. O templo é a casa de Deus, lugar de oração. O templo, para a cultura judaica, tem uma força, um simbolismo muito grande, porque é ali também que as pessoas se encontram. É um ponto de unidade da comunidade de Israel. E Jesus, nesse ambiente, encontra um monte de coisas que não estão de acordo, de fato, com a palavra de Deus. E Jesus disse: templo não é lugar de comércio, porque ali tinha várias atividades que fazem Jesus se revoltar, porque, primeiro, que com Deus a gente não troca, a gente não vende, o amor de Deus é gratuito, não é comprado. A gente não pode fazer troca com Deus. Deus, na sua gratuidade, nos ama, nos acolhe a todos, e se estamos na sua casa é para vivermos como irmãos. Por isso, religião que explora o pobre não é coisa de Deus. Infelizmente, uma realidade que não é só da época de Jesus, é também da nossa época, de todas as épocas. Saber discernir a espiritualidade, a religião que de fato promove o ser humano e a sua dignidade. Em muitos casos, a exploração. E Jesus condena essa atitude. Por isso, nesse tempo de Quaresma, meus queridos amigos, vamos buscar centralizar a nossa vida na comunhão com Deus, que nos leva também à comunhão com os irmãos. Nada de trocas, de venda, de comércio com a nossa vida, muito menos naquilo que tem a ver com a espiritualidade, com a religião. Então Jesus fala, agora até ele vai mais longe, porque ele fala também do templo novo que é ele mesmo no mistério da sua ressurreição. Jesus nos une a todos como grande corpo místico dele mesmo nessa sociedade, no mundo, nós que somos cristãos. Por isso, somos o templo verdadeiro de Deus, onde o Espírito Santo de Jesus age em cada um de nós. Aproveitemos esse tempo quaresmal para refletir, sobretudo, a nossa relação com a nossa fé, com a nossa igreja, com a nossa religião. Aproveite também você para pensar na sua igreja, como você vai à comunidade, qual o zelo que nós temos pelas nossas igrejas, templos, mas a Igreja do Brasil pede a cada um de nós que nesse tempo de Quaresma dediquemos de modo especial um tempo para pensar no templo que é o templo da vida humana. A campanha da fraternidade desse ano, ela já nos diz muita coisa, né? Fraternidade e superação da violência. Em Cristo, somos todos irmãos. Vamos pensar, refletir e, sobretudo, converter o nosso coração para que, de fato, nós saibamos valorizar e respeitar esse templo da nossa vida, onde Jesus habita e nos acompanha na força do seu Espírito. Um bom caminho quaresmal para você. Nós voltamos aqui, seguimos aqui com o nosso entrevistado de hoje, participando do Versos e Preces, Marco Aur. A gente podia começar, Marco, com um pouquinho assim da sua história, né, musical, história de vida. Você vem de uma família que você disse que tem muitos músicos. Sim. Você é daqui da nossa região, é mineiro? Sou mineiro. Nasci aos pés da Serra da Piedade, Caeté. Tenho muito orgulho de ter nascido lá. É um lugar assim de uma espiritualidade natural, né? Muito, muito. Muita cultura, arte. E o meu ambiente na infância é um ambiente de muitos sons, muita música.
as serestas, as bandas de música, os congados, né? E uma coisa interessante, que é o som dos sinos da igreja. Isso é uma coisa que a gente às vezes passa e não se dá muito conta, né? Mas a gente chama de paisagem sonora. Isso toca a alma. Toca a alma, a gente é marcado por isso. É uma forma também de contar o tempo de quaresma, o tempo de festa, o tempo, né? O sino tem essa função, e Caeté tem muito isso, né? Você tocou aí num ponto interessante da sua infância, que foi toda ela assim, possuída por esse ambiente musical. Você tem um trabalho musical. Vamos apresentar uma canção sua? Se eu não me engano, ele está no seu CD aqui, No Maior Pique. É isso? É isso, podemos. Como é que se chama? O Pé de Moleque. Nós podemos passar aquela outra que você disse sobre a bananeira? A bananeira? Podemos, pode ser. Pode ser? Claro. Então nós vamos a Bananeira, Marco Aur, e aí a gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco do nosso programa Versos e Preces. Vou plantar uma bananeira pra crescer junto comigo. Vou plantar uma goiabeira, só pra ver tão grande eu fico. Vou subir uma ladeira pra descer de rolimã, subir num monte de areia pra brincar com a minha irmã. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, tudo de uma vez. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. 1 mais 2, 3, menos 2, 1. Estamos de volta com Versos e Preces, hoje recebendo o artista, músico, compositor, Marco Aur. Meu amigo, você tem visitado o Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté? Viu como os espaços internos e externos estão bem cuidados e preservados? Pois é um grande trabalho da Arquidiocese de Belo Horizonte, do qual você faz parte. É você que faz isso acontecer conosco por meio da campanha Faço Parte. Além de ajudar a Arquidiocese a revitalizar estes espaços, a sua contribuição auxilia em outros projetos sociais. Participe! Ligue para 3319-6111. 3319-6111 e você estará nos ajudando, contribuindo com essa grande obra evangelizadora da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nosso programa está aqui com o nosso querido amigo, grande compositor, músico, Marco Aur. Eu gostaria, Marco, assim, de volta para essa segunda parte da nossa programação. A música que nós passamos lá já me inspirou tanta coisa da infância. Como que começa a sua vida, né? É desde criança a sua relação com a música? Então, nós éramos 3 irmãos que nascemos muito próximos um do outro, diferença de um ano. Sim. E o Tatá, que você conhece, Conheço. Ele começou a ter aula de violão, e ele, com um seresteiro em Caeté, e ele aprendia as coisas e voltava para casa e ensinava para a gente. Então, o primeiro instrumento eu aprendi com violão com 7 anos, mais ou menos. Maravilha. E tocávamos juntos, nós éramos 3, tínhamos um grupinho, chamava Pingo de Ouro. Inspira. Depois eu entrei para a banda de música, aí fui aprender música formal. Bem particular da cultura mineira, exatamente. A banda de música. Era o que tinha em Caeté naquela época, né? Ou você aprendia com os músicos de seresta, ou você ia para a corporação musical Nossa Senhora do Bom Sucesso. Aí aprendi a tocar requinta, clarineta, saxofone. Eu fiquei encantado, eu celebrei outro dia na Igreja de Bom Sucesso. Que riqueza
artística. É linda. Aliás, eu aproveito para partilhar contigo que eu também sou bispo referencial para as igrejas históricas e barrocas de Belo Horizonte. Eu estou me surpreendendo assim com a riqueza que nós temos nesse patrimônio aqui em Belo Horizonte. E que bom que você vem dessa sensibilidade cultural. Marco, ainda como é que está o lugar dessa cultura da seresta, da música, da nossa raiz mineira mesmo, desse trabalho que você faz? Você tem encontrado repercussão, respaldo, apoio? Como é que é isso para você hoje? Olha, a seresta, ela tem eu acho que ela tem assim lugares em que acontece, Sim. Né? Mas não é a música do momento, porque na época do meu pai era a música. Era essa que... Era ela que tinha. Então, nós jovens gostávamos de seresta. Né? Não era só os velhos que gostavam, os jovens também. Hoje em dia você tem que procurar, não é fácil de encontrar. Na verdade, a música boa, em todos os estilos, um pouco você tem que procurar. É preciso fazer assim, um trabalho de garimpeiro. De garimpeiro, exato. Com as pessoas, o que você está ouvindo, o que você me indica, né? Porque a gente não tem espaço nas rádios, é muito pouco, né? Mas que bom que a gente assim também vai criando trabalhos alternativos, como aqui agora na TV Horizonte. Sim, é uma oportunidade única. São poucos os espaços que você tem. Eu quero apresentar assim o seu mais novo trabalho, A Missa dos Meninos. É isso. Achei assim, primeiro a obra de arte, né, dos desenhos, coisa bonita. Essa aí é uma tela do Hélio, né, do seu Hélio Faria. O passeio, chama O Passeio da Sagrada Família. É bonito, né? É bonito. Parece que foi feito para o CD, mas não é. É uma tela. É uma tela dele? É. E aqui, então, a Missa dos Meninos. Antes da gente saber um pouco de como aconteceu esse CD, qual o seu trabalho com as crianças, com o público infantil, podemos ouvir um pedacinho aqui da Ó Bom Jesus? Podemos. Vamos lá? Como és amável, ó bom Jesus, és agradável, ó pio Jesus, ó júbilo do coração, conforto da minha alma, ó bom Jesus, ó bom Jesus. Bonito, Marco. Né? Essa sensibilidade musical. Pois é. Tem uma parte que eu gosto muito, que ela fala assim: é doce a lembrança, verdadeiras alegrias, mais doce, porém, que o mel e que tudo além. É a doçura da sua presença. Muito legal isso, né? Muito bom. Legal. E como é que acontece esse encontro da arte com a religiosidade, da poesia musical com a espiritualidade? Você também participa, né, de todo um caminho que é religioso, mas você percebe, como você me disse muito bem, né, que você não faz assim essa separação, né? Como que às vezes a gente encontra com alguém que diz, eu não faço esse tipo de arte porque é do mundo. Você sabe conjugar muito bem a espiritualidade. Acho que a arte tem um lugar dentro da religiosidade, da espiritualidade, certamente. Eu acho que a arte verdadeira, ela toca no mistério. Olha só. Seja ela profana, quer dizer, do mundo popular, ou seja ela dentro da igreja, eu não sei. Às vezes me incomoda, por exemplo, músicas dentro da igreja, porque falta qualidade artística, mesmo dentro da igreja. Verdade. Então, eu acho que se a pessoa é um artista assim, de responsa, ele tende a buscar a verdade das coisas, tanto na música popular quanto parabéns, né? porque... Você ouve Milton Nascimento, por exemplo, não tem uma religiosidade forte ali? Ou Chico Buarque, ou Caetano, não sei.
Os mesmo, novos. mesmo alguns irmãos nossos que estão aí nas periferias, nas favelas, tem cada coisa. Exato. Eu trabalho aí nesse meio mais popular, cada coisa linda que você escuta, fala assim, tem uma. Tocou no mistério. Tocou no mistério. É popular, até, né, mas tocou no mistério. E como eu gostei desse tema, hein? A gente pode até conversar um pouquinho mais depois. A arte mesmo toca o mistério e nos sensibiliza. Sim. Como é tocar no mistério, trabalhar essa dinâmica da alma, da espiritualidade, de uma arte que é vida para um público infantil, porque é o que você está fazendo mais intensamente agora com a produção desse CD, A Missa dos Meninos, e está trabalhando com projetos com crianças. Como você tem percebido essa sensibilidade infantil para a arte nesse sentido? Eu acho que a criança, ela busca a verdade das coisas, ela quer um esclarecimento que seja verdadeiro, assim, que toque ela totalmente. Então, eu acho que para mim não tem diferença, assim, eu trabalho a música infantil, a gente tocou a Bananeira, né? Que a gente tocou antes, ou essa música do Bom Jesus. São coisas que tocam a sensibilidade. Essa música fala, esse trechinho, que lembrar de Jesus é uma coisa bonita, importante, mas mais doce é a sua presença. Qual é? Isso me tocou, isso vem de um canto gregoriano, né? É um canto gregoriano. E me tocou de certa forma, eu falei, não, os meninos eles precisam experimentar isso. Olha, eu gostaria de a gente ter muito mais tempo para falar de uma coisa tão rica, tão bonita, tão sensível, mas a gente já vai ter que... O tempo é curto. O tempo é curto, mas vai ter outras oportunidades, Marco. Claro. E nós vamos chegando ao final do nosso programa, porque eu gostaria de ouvir com atenção mais uma canção sua, porque tem a ver com a nossa espiritualidade também mineira, aqui da Serra da Piedade, Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas e da nossa cidade. E eu vi que aqui você tem uma canção dedicada à Nossa Senhora, que é o número 7 do CD, que é Inefável Rosa. Cujo poema, eu tirei um trechinho do poema daquele livro, né? Da Harpa de Sião. Da Harpa de Sião, que está bem ligado também à tradição lá da minha congregação redentorista. Exatamente, que beleza. Então, nós vamos terminando o nosso programa. Muito obrigado pela sua participação, querido amigo, querida amiga. É sempre uma alegria muito grande estar aqui, ainda mais na presença de pessoas tão sensíveis que com a arte, com a espiritualidade, transformam o mundo, como é o exemplo do Marco Aur, agora com o trabalho com as crianças. E a gente termina, Marco, presenteando os nossos amigos com Inefável Rosa, pedindo a proteção de Nossa Senhora da Piedade para todos nós. Eis a inefável rosa que de Jessé nasceu, a mais flor tão mimosa na terra apareceu. Essa flor és tu, Maria, de quem brotou Jesus, luz que lá no céu nos guia, a sempiterna